Olá, então para dar início ao nosso trilho de mesa, caminho de mesa, eu estou usando o fio 100% algodão na cor natural, né, cor 20. Aí você pode usar da marca que você é acostumado a trabalhar, que no meu caso estou usando o barroco, uma agulha na numeração 13,5 e o fio na numeração 6. Então, para dar início, eu vou precisar um total de 10 pontos altos. Então, eu coloco na agulha, iniciando com o nozinho, prendo ele. E para ficar um total de 10 pontos altos, eu preciso de 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Laço e conto 1, 2, 3 na quarta, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu já formei 2 pontos altos. Na próxima, ponto alto, seguinte ponto alto, então eu vou trabalhando ponto alto sobre cada correntinha até a última. Feito aqui então os 10 pontos altos, eu subo 2 correntes dessa forma, laço, viro meu trabalho e essas 2 correntes, eu faço 2 correntes para ele ficar mais reto nessa parte das laterais. 2, viro essas 2 e fica sobre o primeiro ponto alto dessa carreira, venho sobre o segundo ponto alto, no terceiro, e trabalho um ponto alto sobre cada um. Quando estiver lá no último, eu retorno. Então, aqui eu tenho um total de 9 pontos altos e note que o último, ele fica quase escondido. É importante você sempre fazendo a contagem para não faltar pontos. Então, sobre esse último, nessa correntinha, eu coloco a minha agulha e faço o meu 10º ponto alto. Então, fica dessa forma. Agora, para dar início à próxima carreira, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, viro meu trabalho para esse outro lado, laço e conto 1, 2, 3. Nota que esse cordão eu vou fazer essa contagem do lado avesso. Se eu fizer aqui desse lado, ele vai ficar torcido. Então, eu viro aqui do lado avesso e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, quando eu voltei, já formei um e esse próximo 2 pontos altos. Na próxima correntinha, o meu terceiro, na seguinte, quarto, quinto e sexto ponto alto. Eu preciso de 7 pontos altos, então, eu fiz 6 nas correntinhas e aqui nesse primeiro ponto alto, eu faço mais um, fica um total de 7 pontos altos aqui. Nota que eu vou abrindo as carreiras, né, por conta do motivo que ele vem, cada carreira ele aumenta e depois ele vai diminuindo para fechar. Então, aqui, 7 pontos altos, 2 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, um ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, e aqui eu tenho 3 pontos altos, eu pulo 1, 2, e aqui no terceiro, que é o meu último, eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei com 7 pontos altos e 3 espaços de pontos altos com as correntinhas. Eu vou fazer um aumento para abrir essa parte. Como que eu faço? Presta bem atenção, porque essas informações você vai usar por todo o trabalho, então é importante que você se atente como que você vai fazer. Eu preciso de 7 pontos altos também, da mesma forma que eu tenho desse lado, eu preciso desse outro lado 7. Eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Agora, eu dou 2 laçadas na agulha e aqui, tá vendo? Deixa eu tirar aqui só para mostrar. Eu tenho esse ponto alto, eu tenho essas 2 alcinhas, eu não vou colocar minha agulha aqui nessas 2 alcinhas. Eu pego essa alcinha, eu tenho 1, 2, que fica bem na minha frente aqui. Tenho 1, 2, eu coloco a minha agulha nessa alcinha e pego e viro aqui um pouquinho de lado e pego nessa outra. Então, fica
essas duas alças que eu vou pegar, e não essa que tá na minha frente, essas dos lados. Eu coloco minha agulha aqui, duas laçadas, pego então essa alcinha conforme eu mostrei e essa de lado. Agora, eu laço, tiro, vou tirando de duas em duas alcinhas. 1, 2, 3, por 3 vezes. Formei um ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas e aqui, deixa eu alongar pra te mostrar. Aqui, notem que eu tenho aqui na minha frente, eu tenho essas duas alcinhas, tá vendo? Tem essas duas, eu pego em uma alcinha dessa da frente e outra do lado. Duas laçadas, coloco minha agulha aqui nessa e nessa outra fica de lado. Faço ponto alto duplo que eu vou tirando de duas em duas alcinhas. Duas laçadas na agulha, pego em uma da frente e uma de lado. Então, dá a impressão que é difícil, mas conforme você for fazendo esse trabalho, você vai vendo que vai ficando certo. Precisa pegar essas alcinhas que eu tô mostrando para que ele fique reto. Se eu pegar nessas da frente, ele vai ficando mais para cima e ele fica com a peça torta, tá bom? Então, é importante esses detalhes. Novamente, duas laçadas, coloco a minha agulha nessa da frente e nessa de lado. Então, você pode até virar um pouquinho de lado para você conseguir visualizar onde que tá a salsinha, vai tirando de duas em duas. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu preciso de mais 2. Deixar um pouquinho mais solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, ele fica dessa forma. Agora, eu subo duas correntes, viro meu trabalho para o outro lado, e essas duas correntes eu já fiz na direção desse ponto alto, venho para o próximo ponto alto. No seguinte, ponto alto. Então, aqui eu trabalho um ponto alto sobre cada um desses 7 que eu fiz. Então, aqui ele sempre vai ficar duas carreiras, né, de pontos altos em cada bloco, conforme eu mostrei no início, aí você vai entendendo conforme no decorrer do trabalho. Então, aqui eu tenho 3 grupos, né, de esses 3 quadradinhos, eu costumo falar, e aqui eu vou repetir, faço duas correntes sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntes sobre o ponto alto, duas correntes e venho aqui, onde eu tenho esses 7 pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada um, totalizando 7 pontos altos. Então, aqui ficou dessa forma, os grupos, né, os blocos abertos, e aqui, total de 7 pontos altos. Aqui, eu vou abrir ele ainda, então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, viro pro outro lado, notem que esse cordão fica do lado avesso, laço e conto 1, 2, 3, na quarta, faço um ponto alto. Na próxima, ponto alto. Então, aqui nesse cordão, eu preciso ficar um total de 6 pontos altos. Quando eu viro, eu formo 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos sobre o cordão das correntinhas. E agora, eu faço mais um ponto alto nesse ponto alto da carreira anterior. Então, totalizando 7 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, pulo 1, 2 no próximo ponto alto. Duas correntes, pulo 1, 2 no próximo um ponto alto. Então, aqui eu formei esse grupo de 7, 2 quadradinhos, e aqui eu vou fazer duas correntes e vou repetir esses blocos. Então, faço um ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, e aqui nesse primeiro ponto alto desse grupo,
faço um ponto alto, sempre vai ser repetição. O que eu fizer desse lado, eu faço desse outro lado também, mas eu vou estar explicando todas as partes. Duas correntes, pulo 1, 2, no próximo, ponto alto. Duas correntes, pulo 1, 2, no próximo, que é o último, um ponto alto. Aqui eu vou abrir, né, fazer mais pontos aqui para abrir. Quando eu finalizo com pontos altos, eu faço as 8 correntinhas e volto trabalhando pontos altos. Quando eu finalizo aqui com esses grupos de ponto alto, duas correntes, ponto alto, com esses quadradinhos, eu faço os pontos altos duplo, pegando as alcinhas, tá bom? Então, vai ser dessa forma, eu vou intercalando. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto, laço 2 vezes e, novamente, eu vou colocar minha agulha. Não nessas 2 alcinhas, mas nessa alça, viro um pouquinho de lado e pego nessa outra que tá aqui de lado, tá? Então, pego aqui e aqui. Não deixa muito apertado para não ficar ruim de você tirar. Então, vai tirando de 2 em 2 alcinhas. 2 laçadas na agulha, novamente, essa alça e essa de lado. 2 e 2 laçadas. Então, não tem segredo, tá? Vai fazendo, vai ficando bem tranquilo. Como eu já fiz várias vezes, pra mim é mais fácil, mas treina, dá a impressão que é difícil fazer essa parte dos pontos altos duplos, mas não é difícil. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e eu preciso de mais 2 para completar 7 pontos altos. Então, finalizei aqui 7 pontos altos, subo 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e venho trabalhando ponto alto sobre cada um. Lembrando que essas 2 correntes eu já faço na direção do primeiro. Venho para o próximo, ponto alto e faço um sobre cada um, sobre esses 7 pontos altos. Dessa forma. Então, aqui sempre vai ser assim. Sempre eu vou ter 2 carreiras de pontos altos nessa parte das laterais, tá vendo? Aqui eu tenho 2 carreiras, aqui 2, aí eu vou completando, aqui vai ser 2 também. Então, sempre são detalhes para você já ir se atentando para não se perder. Então, aqui eu fiz os 7 pontos altos e vou repetir o que eu fiz nessa carreira anterior. Então, eu faço 2 correntes, trabalho ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, venho para o próximo ponto alto. Então, eu vou trabalhando dessa mesma forma, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui, quando eu chegar sobre esse grupo dos 7, eu trabalho um ponto alto sobre cada um desses 7, aí eu retorno. Então, eu fiz toda essa carreira dessa forma. E aqui, como eu finalizei com o grupo de pontos altos, eu vou fazer a abertura, né, da próxima carreira com as correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Viro para o outro lado e esse cordão precisa ficar do lado avesso. Laço, conto 1, 2, 3 na quarta correntinha, ponto alto. Na seguinte, ponto alto, eu vou trabalhando aqui até ficar um total de 6 pontos altos sobre as correntinhas, tá? Então, sobre as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E aqui no primeiro desse grupo, eu faço um ponto alto. Dessa forma, 2 correntes. E aqui, eu pulo 2 pontos altos, ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos, um ponto alto. Tá? Então, aqui sobre esse grupo da carreira anterior, eu fiz 2 quadradinhos. Então, aqui, voltando, eu tenho esses essas 2 carreiras de pontos altos. Aqui, eu tenho 2 carreiras que eu fiz esses 3 grupos de 3 pontos altos, de quadradinhos.
eu tenho 2 carreiras que eu fiz esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, no total de 7 quadradinhos, e agora eu faço essa carreira toda de quadradinhos também. Então, sempre vai ser as 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E vou trabalhando desta mesma forma, até chegar nessa parte, eu trabalho, né, sobre esse grupo, eu também vou fazer ponto alto, pulo 2, ponto alto, 2 correntes, e eu vou trabalhando, quando chegar nessa parte aqui, eu retorno. Então, ficou dessa forma. Eu fiz aqui esses 7, vim trabalhando os quadradinhos, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Eu vim trabalhando até esse grupo. Agora, lembrando que quando eu termino com os quadradinhos, eu faço 2 laçadas, vou trabalhar os pontos altos duplo aqui, tá? Então, aqui, pegando as 2 alcinhas, ponto alto duplo. Então, contando com esse primeiro ponto alto, eu preciso ficar um total de 7 pontos altos, aí eu retorno. Finalizei, então, aqui os 7 pontos altos, faço 2 correntes, viro meu trabalho e trabalho ponto alto sobre cada um sobre esses 7. Fiz, então, aqui um ponto alto sobre cada um desses 7 e agora eu vou dar início a essa parte que ele forma essa flor, que forma esse desenho, né, no meio do motivo. Então, é importante que você se atente bem certinho como eu tô fazendo, não pular o vídeo, pra não ter dúvidas. Então, sempre que eu vou fazendo, eu vou mostrando onde que eu tô, pra você conseguir se localizar e sempre tá conferindo se tá fazendo certo. Então, fiz aqui dessa forma, trabalhei essa carreira toda de quadradinhos. Aqui eu fiz um ponto alto sobre cada um desses 7. E agora eu faço eu vou falar sempre quadradinho sempre que eu tiver esses blocos abertos, tá? Que é formado pelo ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Eu sempre vou chamar de quadradinhos, vai ficar mais fácil de entender, tá? Por mais que não seja, às vezes, o termo correto, mas eu gosto de usar nomes fáceis para vocês conseguirem entender. 7 pontos altos, 2 correntes, pula essas correntinhas, vem para o ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Então, aqui eu formei 2 quadradinhos. Laço, e agora, nesse próximo quadradinho, eu trabalho 2 pontos altos nesse espaço e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui eu preenchi um quadradinho. Ponto alto, 2 pontos altos no meio, ponto alto, um total de 4. Agora, eu faço 2 correntes e vou fazer um total de 5 quadradinhos abertos. Fiz aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos abertos e no próximo eu faço 2 pontos altos no meio e um ponto alto aqui, ficando total de 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 2 quadradinhos vazios, eu faço 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, ele fica assim, aqui vai ser sempre o meio do meu motivo e aqui as laterais, e tudo que eu fizer desse lado, eu vou repetir desse outro lado. Então, aqui eu finalizei essa carreira e note que nessa carreira eu tenho esses quadradinhos e fiquei com 2 grupos de pontos altos, desse lado e desse outro lado. Finalizei com os pontos altos, agora, para abrir novamente, eu faço, né, para iniciar a próxima carreira, para abrir, eu faço 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viro o meu trabalho pro lado avesso e esse cordão fica do lado avesso. Eu laço, conto 1, 2, 3 na 4ª correntinha, faço um ponto alto. Laço na próxima, ponto alto, no próximo, um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos
nas correntinhas. E aqui o meu sétimo eu faço sempre sobre o primeiro ponto alto, dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 no próximo ponto alto, 2 correntes, pulo 2 no próximo ponto alto, 2 correntes no seguinte ponto alto, e venho trabalhando até chegar nesses pontos altos que eu fiz a carreira anterior. Dessa forma, então, aqui eu tenho esses 7 pontos altos e eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E aqui eu cheguei onde eu tenho esse grupo de pontos altos da carreira anterior, trabalho um sobre cada um. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, fazendo um ponto alto sobre cada um. Agora, eu tenho um aumento, eu laço e venho sobre esse próximo espaço e vou preencher com pontos altos. Então, aqui dentro onde eu tenho as 2 correntes, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse. Então, aqui eu já tive um aumento, então, preenchi 2 quadradinhos com os pontos altos. Agora, eu vou trabalhando os grupos até chegar nesse quadradinho antes dos pontos altos. Então, vou fazer por 1, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, eu fiz por 3 vezes esses grupos, né, de quadradinhos, por 3 vezes. E aqui, eu tenho esse grupo com os pontos altos, nesse antes, eu faço 2 pontos altos nesse espaço, e aqui eu vou preencher ponto alto sobre ponto alto. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, ele vai formando o desenho. Nota que ele fica assim, ó. Ele fica, quando eu venho daqui, ele fica pra dentro. Fica sempre dessa forma. Importante que você vai entendendo como é o desenho que ele fica. E aqui eu vou fazer o que eu fiz desse lado, 4 quadrados. Por 4 quadradinhos eu trabalho. Então, eu faço 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2. Aqui eu faço ponto alto, aqui eu tenho esse grupo, eu faço 2 correntes, pulo 2 no próximo ponto alto, 2 correntes, pulo 2 aqui no último ponto alto. Então, ele vai ficando dessa forma. E aqui, quando eu termino com os quadradinhos, quando eu tô abrindo, eu vou trabalhar 2 laçadas. Vou fazer o ponto alto duplo pegando essas 2 alcinhas, essa da frente e essa do lado. Normalmente, então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, no meu caso, fazendo ponto alto duplo. Quando tenho 1, 2, eu vou fazer até o 7º, aí eu retorno. Feito aqui, então, os 7 pontos altos, que no caso eu faço ponto alto duplo. Subo 2 correntes, viro meu trabalho pro outro lado e volto trabalhando ponto alto sobre ponto alto até esse último. Feito, então, ponto alto sobre ponto alto, faço 2 correntes e aqui eu inicio essa parte desses quadradinhos. Na carreira anterior, eu tenho 4 quadrados, nessa carreira também. Eu vou trabalhar a mesma repetição até chegar nesses pontos altos que eu tenho, esses grupos de pontos altos, aí eu retorno. Fiz, então, por 4 quadradinhos, cheguei sobre esse ponto alto, eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. E aqui eu vou fazer um aumento. Nesse próximo quadradinho, eu trabalho 2 pontos altos nesse espaço e um ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, vou aumentar a quantidade de pontos altos juntos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo e faço um ponto alto sobre ponto alto. E aqui, eu vou
fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, mas eu faço, né, como se fosse ao contrário, porque aqui é o meio do meu trabalho. Então, o que eu faço desse lado, eu faço desse outro lado, mas ele fica sempre ao contrário, tá? Então, aqui eu fiz os pontos altos, fiz um quadradinho, e aqui eu preciso fazer um aumento iniciando nesse aqui. Então, eu faço 2 pontos altos nesse espaço, para fechar esse quadradinho. E aqui eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até esse último. Então, eu faço ponto alto sobre ponto alto até esse último e inicio os quadradinhos. Então, aqui eu também vou fazer 4 quadradinhos e ponto alto sobre cada ponto alto desses 7, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei dessa forma, olha que ele fica esses fechados e entre esses pontos altos eu tenho um quadradinho. E aqui eu tenho 4, eu fiz ponto alto sobre cada ponto alto e quando eu termino com o grupo de pontos altos, eu subo 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quando eu tô abrindo ainda. Agora, eu viro pro outro lado. Aqui, esse cordão, eu vou trabalhar do lado avesso e conto 1, 2, 3 na quarta correntinha, ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sobre o cordão das correntinhas e aqui sobre o primeiro ponto alto faço o meu 7º ponto alto. Agora eu faço 2 correntes, vou iniciar os quadradinhos. Pulo 2, então aqui nessa carreira eu faço um total de 3 quadradinhos. Fiz o primeiro, o segundo, 2 correntes, aqui eu venho sobre o ponto alto, fiz um total de 3 quadradinhos. Agora, eu vou preencher esses próximos 3 quadradinhos com pontos altos. Então, aqui eu fiz ponto alto sobre cada ponto alto e sempre no espaço eu faço 2 pontos altos. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, no espaço, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, tenho mais um espaço, 2 pontos altos. E aqui, sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, eu formei essa parte, ó, por 3 quadradinhos eu preenchi. Agora, eu faço 2 correntes e aqui eu tenho esses pontos altos. Eu pulo 1, 2, no terceiro faço ponto alto. E vou trabalhando ponto alto sobre cada um até chegar nesse quadradinho. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. 2 correntes, eu vou repetir o quadradinho. Pulo esse espaço e faço um ponto alto. Então, fica dessa forma, fiquei com 2 grupos de pontos altos, aqui e aqui. E aqui no meio, eu fiz o quadradinho. Agora, eu vou repetir ponto alto sobre cada ponto alto por 7 vezes. Eu tenho o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E note que aqui eu tenho 3 pontos altos, então, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2, e nesse terceiro eu faço um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma, ó. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse outro lado. Aqui é o meio do meu trabalho. Sempre vou me localizando por essa primeira parte. Aqui é o meio, fiz os pontos altos, então, eu tô aqui. Esse é o mesmo daqui. E eu vou fazer por 3 quadradinhos, vou preencher com os pontos altos. Então, eu tenho esses aqui, eu faço 2 pontos altos em cada espaço e ponto alto sobre cada ponto alto por 3 vezes. Então, aqui eu concluí, né? 1, 2, por 3 quadradinhos, eu trabalhei os pontos altos.
E aqui, da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu trabalho por 3 vezes os quadradinhos. Então, aqui eu faço 1, sempre 2 correntes, pulo 2, no próximo, ponto alto. Fiz o segundo, 2 correntes, pulo 1, 2, no próximo, ponto alto. Então, aqui eu formei 3 quadradinhos. Como eu vou abrir ainda, quando eu termino com os quadradinhos, eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, aqui eu venho, pego as 2 alcinhas, ponto alto duplo. Vou fazendo até ficar um total de 7 pontos altos, contando com esse primeiro que eu já tenho, fiz o primeiro, o segundo, um total de 7. Quando eu fizer os 7 pontos altos, eu subo 2 correntes e volto trabalhando ponto alto sobre cada um dos 7, aí eu retorno. Então, aqui eu concluí, né, os 3 quadradinhos, fiz os 7 pontos altos, formado pelos pontos altos duplo, virei, fiz 2 correntes e segui trabalhando ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Agora, eu vou fazer um total de 4 quadradinhos, então, sempre vai ser 2 correntes, onde eu tenho ponto alto, trabalho ponto alto. Na carreira anterior, eu tinha 3 quadradinhos e nessa carreira vai ficar um total de 4. Então, eu fiz aqui sobre os 3 da carreira anterior. Agora, eu faço 2 correntes, aqui eu tenho os pontos altos, eu pulo 2 no terceiro ponto alto. E aqui eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, dessa forma, até chegar onde eu tenho aquele quadradinho. Finalizando aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde eu tenho esse quadradinho que não é o quadradinho do meio, o quadradinho do meio é esse aqui. É esse antes do quadradinho do meio, eu vou trabalhar 2 pontos altos nele. 2, e aqui eu tenho esse ponto alto, faço ponto alto também. Então, ficou dessa forma os pontos altos, total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2, no próximo faço um ponto alto e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar no quadradinho, ficando um total de 4 pontos altos aqui. Então, ficou dessa forma. Agora, eu tenho esses quadradinhos do meio, eu vou repetir. Eu faço 2 correntes e venho sobre esse primeiro ponto alto, trabalhando ponto alto. Então, fica assim. Então, aqui eu fiz essa carreira, essa parte dos quadradinhos da parte do meio. E aqui eu vou repetir tudo que eu fiz desse outro lado. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, vou fazer por 4 vezes ponto alto. Então, tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos, dessa forma. Agora, eu faço aqui 2 correntes, pulo 1, 2, no próximo ponto alto. Ficando assim. E agora, eu vou repetir esse grupo de pontos altos. Então, aqui eu tenho esse quadradinho, eu faço 2 pontos altos nesse espaço e vou repetindo. Então, aqui eu fiz, né, 2 pontos altos no espaço e faço ponto alto sobre cada ponto alto até sobrar 3 pontos altos dessa parte. Então, trabalho 1 sobre cada um. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos no final, faço 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro, faço um ponto alto. Então, ficou da mesma forma que eu fiz do outro lado. Aqui é o meio, fiz os pontos altos, aqui eu tenho um quadradinho, aqui eu tenho os pontos altos, até restar 3 desse lado. Aqui é a mesma repetição, ó. Agora, eu tenho 4 quadradinhos aqui desse lado, desse outro lado também vou precisar ficar com 4. Então, aqui já fiz o meu primeiro e vou repetir sobre esses outros 3 o quadradinho. O quadradinho sempre é 2 correntes, venho sobre o ponto alto, 2 correntes, venho aqui sobre o ponto alto. Fiquei um total de
4 quadradinhos e aqui eu repito ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui ainda eu vou abrir. Quando eu chegar aqui nesse último ponto alto, eu faço as 8 correntinhas, volto na quarta, já viram, né? Vai ficar com as correntinhas do lado avesso, volto na quarta e faço um total de 6 pontos altos nas correntinhas, 7 nesse primeiro ponto, aí eu retorno, porque é a mesma repetição das outras carreiras, tá? Então, aqui eu faço as outras, volto fazendo os pontos altos, quando tiver um total de 7 pontos altos, eu retorno. Realizei, então, aqui, né, desci com os 7 pontos altos, conforme eu falei, subi as 8 correntinhas, voltar na quarta e fazer um total de 7. O meu sétimo sempre fica sobre esse primeiro ponto alto. E agora eu vou fazendo quadradinhos, 2 correntes, pulo 2 no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 no próximo ponto alto. 2 correntes, eu vou trabalhando desta mesma forma, esses quadradinhos sobre quadradinhos, quando chegar nessa parte onde tem os pontos altos, eu retorno. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e vou precisar fazer mais um. Então, faço 2 correntes, cheguei sobre os pontos altos, eu pulo 1, 2, no próximo faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 7 quadradinhos e vou trabalhar ponto alto sobre todos esses pontos altos que eu tenho aqui, até chegar no próximo quadradinho, dessa forma, ponto alto, e chegando aqui nesse quadradinho, que não é o quadradinho do meio, é esse que eu tenho antes, eu vou trabalhar sobre ele. Então, eu faço 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E aqui, sobre o primeiro ponto alto desses, eu faço um ponto alto. Então, eu fiz esse grupo, né, de pontos altos até esse primeiro. Agora, eu tenho esses 4 pontos altos, né, que eu trabalhei sobre o primeiro, faço 2 correntes, pulo 1, 2 e no último, um ponto alto. Aqui eu vou iniciar os grupos de pontos altos, que fica esse relevo, tá? Aqui, ó. Fica esse relevo no meio da nossa flor. Então, fiz um ponto alto sobre o ponto alto. E aqui dentro desse espaço, que é bem no meio da minha peça, dentro desse espaço, desse quadradinho, eu faço um total de 6 pontos altos, sem contar esse que eu trabalhei sobre o ponto alto da carreira anterior. Somente dentro do espaço eu faço 6. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora, eu alongo, tiro a minha agulha, né? Alongo um pouco para não escapar. E aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5 aqui nesse sexto, né? Sem contar, eu não vou contar esse que eu trabalhei sobre o ponto alto. Eu vou contar somente esses 6. Coloco a minha agulha pegando as 2 alcinhas e puxo essa laçada fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, laço e venho sobre esse primeiro ponto alto desses 4 e faço um ponto alto dessa forma. 2 correntes, pulo 2, no próximo faço um ponto alto. Então, tudo que eu fiz desse outro lado, eu vou repetir aqui. Então, eu fiz o primeiro quadradinho e vou trabalhar esse grupo de pontos altos. Então, aqui no espaço, faço 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu vou trabalhando até chegar aqui no final. Quando restar 3 pontos altos, eu retorno. Trabalhei aqui, então, os pontos altos. E aqui eu tenho 3, faço 2 correntes e vou fazer um quadradinho aqui. Pulo 2, no terceiro, um ponto alto, dessa forma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos, quadradinhos. Aqui eu vou fazer a mesma repetição. Então, eu fiz o meu primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar sobre esses pontos altos, eu também vou fazer por 2 vezes os quadradinhos. Então, eu faço um total de 7 quadradinhos, aí eu retorno.